Agora vamos falar sobre os estudantes que estão voltando às aulas e é muito importante que os pais e responsáveis saibam quais são os seus direitos para que tudo, desde o preço das mensalidades até a compra do material escolar. E sobre isso eu converso hoje com a Mariana Vansan, que é advogada especialista em direito do consumidor e já está aqui com a gente. Mariana, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Mariana, eu queria saber primeiro como é que faz para saber se a cobrança da mensalidade está abusiva. O principal nesses casos é que a gente, às vezes, de pronto, a gente não percebe. Então, o que tem que ver? Primeiro, como que está descrito no contrato que você assinou com aquela instituição, seja creche, ensino fundamental, faculdade, como que está descrito aquela cobrança? E o principal, como que está descrito o reajuste daqueles preços? Que às vezes a gente só vê o preço aumentando 500, 200, 700 reais e a gente não entende o porquê. Se tiver alguma dúvida e não tiver claro no contrato, pode ser questionado, porque o princípio do direito do consumidor é um princípio da informação. Se ele não entende o que está escrito, então está errado. E às vezes é bem difícil de entender, né? Às vezes até pra gente da área, a gente às vezes lê uma coisa e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas como que a gente faz para saber o que é o certo? A gente, nesses casos do preço, quando não tem clareza, a gente pode utilizar por meio de uma consultoria de contábil, junto com um advogado, que faz análise e mostra, olha, o valor que você está sendo cobrado é isso, o certo seria menos tantos %. E quando percebe essa diferença, é possível entrar até mesmo com uma ação judicial para pedir devolução do dinheiro que já foi pago e reajuste do preço que vai ser aplicado dali para frente. Mas tem uma porcentagem que pode ser de aumento em média ou não? Cada um decide? Não tem. Assim, geralmente usam os índices de correção naturais que aplicam, mas quando tem aquela omissão e a ausência de explicação que só vê, só dobrou o preço, aí já gera esse direito do consumidor de questionar. Aí tá errado. Exato. E principalmente, por exemplo, em faculdades ou às vezes tem instituições de ensino fundamental, a pessoa pegou uma dependência, uma reprova, cobra 2 vezes o valor da mensalidade. Isso já está errado, porque uma mensalidade inteira para só uma matéria que você já vai fazer já é uma cobrança abusiva. Mas só uma matéria pode cobrar? Uma só individualizada daquele percentual pode, mas 2 vezes o valor de uma matrícula integral, não. Então não é possível assim a gente pensar, como que eu faço o cálculo desse aumento? Não tem como, né? Porque cada um vai fazer o... Exato. A gente precisa de uma análise contábil e cada escola, né, ou instituição faz os seus preços. O importante é que, assim, não é errado cobrar ou aumentar, mas tem que ser claro como que está acontecendo isso. E quando que é abusivo? O abusivo é sempre quando coloca o consumidor numa desvantagem exagerada ou que ele não tem clareza daquilo que ele está contratando. Se o consumidor quer ir lá pagar 10 mil reais naquela mensalidade, não tem problema. Ele só tem que estar claro que é aquilo que ele está contratando. Então, se aumentar 50%, pode? Se tiver claro e ele concordar com aquilo, tiver no contrato, 50% todo ano vai aumentar 50%. Li, assinei, concordei, aí não tem problema. O problema é a falta de informação. Entendi, tem que estar bem claro. Exato. O que acontece é que às vezes vira o ano e quando o pai você vai só ver, vai já recebendo, subiu a você só vai... Às vezes você só assina o termo de, estou ciente, e aí quando vê o problema já ficou um valor bem mais alto. E aí no decorrer do ano, né, quem não conseguir pagar uma mensalidade, isso tudo tem que estar no contrato também, porque às vezes você não consegue pagar uma mensalidade, vai para outra... E aí tem juros, né? Tem multa, isso tudo tem que estar no contrato. Isso, com certeza. As formas de cobrança, formas de negociação, se possível, é importante estar no contrato. E também as eventuais penalidades que pode ter. E tem que tomar cuidado que às vezes a escola fala, Lina, não vou te dar um documento porque você está devendo. Isso não pode. Eles não podem reter questões como se fosse uma penalização daquela falta de pagamento. Não pode, não vai participar da reunião. Porque não está pagando, isso não pode. É totalmente abusivo e pode gerar até eventualmente, a depender da situação, um dano moral. Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Ela fica nas mãos da instituição. Exato, e ainda mais pensando que é criança, meus amiguinhos estão participando, estão indo no passeio, você não vai porque você não pagou sua mensalidade. Isso não pode acontecer. Agora, é permitida a cobrança, por exemplo, de aulas de reforço, de prova de recuperação? Isso é permitido? Esses pontos dependem do que está em específico no contrato. Porque se já são dinâmicas que faz parte de todo o planejamento educacional daquela instituição, então faz parte, então já está incluso no contrato, não pode ter essa cobrança adicional.
Então, se falar, olha, chega no final do mês, chegou um boleto com umas cobranças adicionais que você não faz nem ideia de onde vem, aí já é ilegal também. Mas se tiver no contrato, tá tudo certo. Tudo bem. É importante sempre por isso, quando a gente vai fazer qualquer contratação de serviço, ler na integralidade. Eu sei que às vezes dá uma preguiça, é muita coisa, enorme. Mas ler e questionar principalmente, porque às vezes na negociação você consegue facilitar o caminho que vai ser aquela escola. Ou já anota tudo antes. Exato. Né? Não vai conseguir ler o contrato na hora, que às vezes você tá lá, né? Eles te entregam o contrato e já fica esperando você assinar, não dá nem tempo de você ler. Já tem alguém pra entrar na próxima. Exato. Então já anota quais são os pontos principais, né? Então vamos citar para os pais. Quais são os pontos principais que tem que ficar atentos nessa hora? Mensalidade, a questão do reajuste, ver também a questão dos atrasos, se eles colocam alguma penalidade e também o principal, se eles colocam alguma coisa sobre os materiais cobrados por eles. Porque os materiais escolares, a depender, tem coisas dentro daquela lista que não podem ser cobradas. Então, se tem alguma coisa lá que obriga você a cobrar itens que não são inclusos como obrigação do estudante, né, como itens de uso coletivo, você pode questionar aquela cláusula também. Entendi. Agora, a gente estava falando agora há pouco sobre inclusão, né? Quando a escola não tem, né, todo esse trabalho de inclusão, esse recurso de inclusão, ela pode cobrar isso dos pais? Não, nem deve, porque a inclusão é um direito fundamental. Então, aquela escola tem que estar preparada para receber aquele aluno que tem alguma necessidade de adaptação para aquele suporte dele, porque a escola não pode virar para o estudante e falar, não, você que procure uma escola especializada. Não, é o direito da pessoa que tem alguma necessidade, alguma deficiência, é estar em meio das outras pessoas também. Tem que ter acessibilidade para todos, né? E a questão do material escolar, né? Antes de irem para a escola, né? Dos filhos irem para a escola, os pais têm que comprar o material escolar. E aí tem muito preço abusivo por aí, né? Sim, com certeza. Importante, antes de tudo, é verificar se tem alguma alteração de preço. Geralmente tem muita alteração de preço nessa época. Então, caderno fica mais caro, lápis fica mais caro, guache fica mais caro. Então, é importante verificar o que está sendo comprado para ver se o preço não está muito excessivo, questionar quando necessário, se é algum lugar que você compra online, viu que teve uma alteração de preço e voltou. E tomar cuidado e comparar também. E denunciar. Denunciar. Se perceber, olha, um caderno que antes era R$10, agora está 50, pode sempre denunciar no PROCON, que é o órgão fiscalizador. Agora, as escolas pedem, né, para os pais levarem aquela lista imensa de material para o ano inteiro, né, para o ano letivo. Aí tem o material de uso individual, o material de uso coletivo. Isso. Então, vamos lá. O que a gente pode falar disso? Que é reclamação de muitos pais, né? Muito material. A única coisa que pode ser cobrada é o de uso individual para aquela criança relacionada ao plano educacional para aquele ano ou semestre escolar. Então, o que acontece? Papel higiênico, folha sulfite, que é para uso administrativo, álcool, material de limpeza, e às vezes umas coisas que a gente nem faz sentido, porque que uma criança, sei lá, de 6 anos vai precisar daquele item, não podem ser cobrados. E a escola não pode punir o pai de não levar aquilo. Não pode cobrar papel higiênico, né? Não, tão pouco. E ainda mais, se no final do ano não usar tudo que aquela criança levou, é direito do pai pegar aquilo de volta e guardar. Porque é da criança, é daquele estudante. Então, e não pode exigir também marcas específicas. A não ser que, claro, vou ler um livro em específico, aquela leitura é obrigatória, tudo bem. Mas às vezes aquele livro é publicado por várias editoras. Mas marca específica, materiais de uso coletivo ou administrativo, que, sei lá, a secretaria da escola vai usar, não pode. Até porque você está pagando a mensalidade para manter tudo isso, né? Exatamente. Agora, e se os pais falarem assim, meu filho não vai usar tanto de folha, não vai usar tantos cadernos assim, ele pode conversar com a escola, ele pode dizer, não vou levar tanto, pode? Isso é possível? Pode conversar. Então, por exemplo, a escola pediu 10 cadernos de uma matéria. Então, pode conversar para ser sendo concedido de forma gradual. Ou as folhas sulfite, por exemplo. Utilizamos tanta quantidade numa aula de artes. Olha, pai e mãe, tá precisando complementar. Então vai acabar a folha, ou o caderno tá acabando. Então até para gerar para o consumidor e para aquele estudante uma tranquilidade que o material não vai ser gasto à toa, pode ir levando de forma gradual e conversar com a escola isso.
difícil, né, a Exato. escola aceitar, mas é uma ideia legal, né? Exato, assim, e qualquer imposição que a escola faça que pareça abusiva pode ser questionada e denunciada também. Claro que aquela criança vai continuar a estudar lá e pode gerar uma questão de constrangimento, mas é importante que os consumidores não tenham medo de buscar aquilo que é direito deles. Então, às vezes, numa conversa amigável e alinhada, é possível solucionar. Ótimo, obrigada pelas informações. Eu- Então tá aí, todo mundo fique atento, né, na hora de assinar o contrato, para depois saber exatamente o que pode ser cobrado ou não durante o ano todo, né, Mariana? Exato, exatamente. É um prazer estar aqui. Obrigada, Mariana, volte Obrigada. sempre.